Pedro Venceslau volta com a gente, porque antes do aceno de Donald Trump a Lula na Assembleia Geral da ONU, o Pedro vai contar essa história. O empresário brasileiro Joesley Batista, dono da JBS, ao lado do irmão dele, mas o próprio Joesley teve um encontro com o próprio Donald Trump para tratar das tarifas ao setor de carnes. Pedro Venceslau é quem vai ajudar aí a gente a entender o que possibilitou esta reunião, porque, enfim, questões já sabidas, né, Pedro? A família Batista, né, foi uma financiadora importante da campanha e da festa de comemoração da vitória de Donald Trump e também é um player relevantíssimo do mercado de carne com produção nos Estados Unidos, né? É isso, Débora, Yuri. O Joesley Batista é o brasileiro mais próximo de Donald Trump. O único que esteve na Casa Branca, lugar onde Eduardo Bolsonaro não pisou, pelo menos no Salão Oval. Eduardo Bolsonaro já teve com várias autoridades do primeiro escalão da Casa Branca, mas nunca com o próprio, desde que ele tomou posse. Aí muita gente pergunta, mas então foi o Joesley que convenceu o Trump a fazer um gesto para o presidente Lula, que foi o responsável por essa química toda? É uma ilação. Não dá para dizer que isso aconteceu, porque o Joesley não foi encontrar o presidente Trump como interlocutor do governo brasileiro. O Joesley Batista, ele é o empresário de carnes dos Estados Unidos mais importante do país Estados Unidos. São 90 fábricas no país, divididas, espalhadas em 30 estados norte-americanos, que empregam 70 mil pessoas. Ou seja, é uma potência. Além disso, o gancho dessa conversa com o Joesley Batista nos Estados Unidos foi o fato de que a JBS passou a ser listada em bolsa em junho, ou seja, dá para comprar ações da JBS nos Estados Unidos. Além disso, ele foi falar com o Donald Trump sobre a expansão da JBS, investimentos que ele vai fazer no país. Ela deve aumentar o número de fábricas para além das 90 que já operam em solo norte-americano. E como você bem mencionou, a Pilgrim's, que é a empresa, que é a maior produtora de frango dos Estados Unidos, que é da JBS, fica sediada no Colorado, doou para o Comitê Republicano, para a posse do Trump, 5 milhões de dólares. Muito mais do que outros gigantes norte-americanos como Google, McDonald's ou outras empresas do Vale do Silício. A JBS, ela, como é um gigante dentro do próprio Estados Unidos, mantém essa tradição de doar para democratas e também para republicanos. E é lógico que o assunto também passou pela questão tarifária, apesar da JBS não ter sido prejudicada pelas tarifas, porque ela opera em solo norte-americano. Então, uma empresa desse porte que não foi prejudicada, mas ele falou para o presidente norte-americano também sobre a questão do mercado de carnes, porque há uma pressão enorme dos importadores de carne dos Estados Unidos sobre a Casa Branca, porque a carne está muito cara nos Estados Unidos, está faltando hambúrguer, também está o café muito caro. Então, ele já estava sendo pressionado pelo setor norte-americano. E outras conversas já vinham acontecendo antes mesmo desse encontro de Joesley Batista e Trump. Conversas com vários empresários norte-americanos e representantes da Casa Branca. E também entre representantes dos setores. A ABIEC, que é a Associação Brasileira dos Exportadores de Proteína Animal, ela já vinha mantendo contato com os importadores norte-americanos logo depois do anúncio da tarifa. Mas no primeiro momento era apenas o contato entre a parte e contraparte. Depois, a Casa Branca começou a abrir as portas aos poucos para os empresários brasileiros e também para os empresários norte-americanos em conjunto. Depois também começaram a ter encontros no Capitólio com parlamentares republicanos. Ou seja, o Donald Trump está sentindo a pressão. E foi basicamente, então, esse o tema da conversa entre os dois. Seria muita pretensão de achar que o Joesley Batista convenceu o Donald Trump de que o Lula é uma pessoa legal, apesar de ele manter uma boa relação com o presidente da República. Me disse isso foi uma fonte. Mas é claro que pode ter ajudado esse alerta que Joesley Batista eventualmente fez a Donald Trump sobre a questão das tarifas, o impacto delas no mercado norte-americano, não só na questão do Brasil. Então foi uma conversa importante e que coloca Joesley Batista como o principal player brasileiro na relação com a Casa Branca, não necessariamente como um interlocutor. Ele foi na pessoa física e também como empresário, como alguém que tem uma representação muito grande nos Estados Unidos.
E ele sempre teve uma boa relação com o presidente Lula, né? A gente não sabe se nessa conversa mencionou alguma coisa ou não, mas ele teve ali uma aproximação, tinha não sei se eles conversam ainda, mas tinha uma relação, né? Eles se davam muito bem. Obrigada, Pedro Venceslau.